Doutor Taki Cordas, que belíssima coleção de máscaras indianas, africanas. Obrigado, Azenha. Ela é grandinha, se você quiser ver, ela vai até uma ponta, outra, assim. Olha, eu sou velho, cara, eu tenho 65 anos. Cada lugar que eu ia trabalhar, dar aula, eu trazia uma máscara. Então, precisa ser grande, né? Eu espero que ela cresça com a minha idade também. Eu acho que foi muito legal a Ana Prestes ter o convidado, doutor Taki, porque hoje é dia 7 de setembro. E a psiquiatria tem muito a ver com o 7 de setembro. Aliás, no bolsonarismo, a psiquiatria tornou-se reveladora e importante para a interpretação do 7 de setembro. Eu espero que, como disse o Lula no discurso dele ontem, o 7 de setembro hoje seja calminho e tal. Mas eu sei que é difícil fazer uma interpretação do bolsonarismo assim, mas o que lhe parece, às vezes, me chamou muita atenção outro dia, doutor, uma entrevista que a gente, uma entrevista, na verdade, um testemunho que a gente colocou no ar, né? Eu acho que a Ana estava comigo num programa, era de um bolsonarista falando a uma comissão de investigação do 8 de janeiro, lá do Distrito Federal, em que ele dizia que tinha se tornado defensor do impeachment da Dilma, porque a Dilma ia tomar um quarto do apartamento dele, ia tomar uma propriedade dele, e aí, para acordá-lo, o deputado Chico Vigilante do PT falou, mas o senhor sabe de alguém que tenha perdido? Ele falou, não, eu não sei, não, de fato eu não lembro de alguém que tenha perdido um apartamento. Então, assim, doutor, as pessoas ficam cegas pela política, é isso? Nós, inclusive. Então, esse é um fenômeno de psicologia de massas que eu acho que ainda não está adequadamente entendido. Há algum tempo eu propus a um colega, vamos estudar a personalidade dos bolsonaristas? Vamos estudar a personalidade dentro das características, traços dos bolsonaristas? A gente se propõe a achar um número N, 500, 600, trabalho científico tem que ser largo, e entrevistar com estrutura de personalidade, crença, mecanismo cognitivo, para tentar entender um pouco isso. Eu acho que a gente vai achar gente das mais heterogêneas. Isso que você fala, eu encontro com um colega aqui na USP, um colega médico, que disse para mim que não ia votar no Lula, porque ele fala assim, você sabe que vão dividir o seu apartamento, né? Para quem não tiver. Eu falei para ele, bom, alguma vez roubaram a roda do seu Fiat? Cada um vai ficar com uma roda do seu Fiat, e assim funciona. Ou seja, um indivíduo que tem doutorado, isso passa muitas vezes não pelo mecanismo cognitivo, mas acho que isso passa por grilhões aí por grotões muito profundos da alma, né? Passa por racismos que muitas das pessoas têm vergonha de exibir, passa por um machismo, né, que muitas pessoas ainda têm dentro de si e têm vergonha de apresentar, passa por uma hegemonia do homem branco que acha que está se dando muito valor para pretos, para LGBT, quer dizer, passa por um preconceito que fica debaixo da tona e que a gente não vê muitas vezes contra tudo o que está acontecendo. Vejo classe média, por exemplo, com raiva, ainda por causa da questão das empregadas domésticas lá atrás do Lula. Então, eu acho que existe no país ainda, ou existia, uma camada muito silenciosa, com um ranço muito racista, misógino, que de repente achou o flautista de Merlin. E aí saíram todos os ratos dos esgotos para sair falando. E acho que o 7 de setembro, a Ana me falava ontem de 7 de setembro, eu não tenho
não tenho competência, não sou psicólogo social, mas o pouco de formação política que eu acho que eu tenho e psiquiátrica é que essas datas importantes assim são importantes para uma cultura, embora eu entenda que isso tem a ver com a identidade de uma nação. Obviamente a gente pensaria num jeito mais globalista. Eu acho que a gente não deveria se ater tanto a uma questão de um único povo, mas eu acho que os bolsonaristas sequestraram o 7 de setembro, a camisa da seleção brasileira. Afinal, você lembra do título que a seleção é a pátria de chuteiras? Né? A bandeira, o hino nacional. E é fácil a gente lembrar, isso qualquer regime fascista, né? Qualquer regime fascista tem um apego pelo passado. É um apego por um passado mítico, um passado heróico, né? Um passado que fascina. Quer dizer, dentro dessas cabeças interessa propagandear de que nós tivemos um passado heróico, um passado de gente que lutava pela independência. Aliás, independência daqui a pouco vira neoliberalismo. Né? O 7 de setembro vira independência com neoliberalismo, mistura tudo. Né? E é algo que você vê nos regimes fascistas anteriores. Quer dizer, Mussolini glorificava o passado romano. Não, meus pais eram gregos, o ditador da Grécia, Metaxa, falava de um retorno à Grécia clássica. Isso aqui é um retorno ao regime militar, aos valores, a algo mítico de um tempo que era melhor que o nosso. E é tão mítico, se vocês forem ver o quadro do Pedro Américo, né, da Independência, o quadro da Independência, o maior do Pedro Américo, ele é tão mítico que, cercando Dom Pedro I, tem os dragões da independência, levantando as espadas, etc., que nem existiam na época. Os dragões da independência vieram muito depois. Ou seja, o quadro já foi feito para ter um caráter mítico, a formação de uma nação. E eu acho que é isso que essas pessoas estão se apegando. Mas eu ouvi falar que o pessoal está propagandeando fique em casa. Não foi durante a pandemia, vai ser hoje, né? O fique em casa. Podiam ficar em casa pelo resto da eternidade. Não é? Lembrando, né, doutor, as meninas vão perguntar, eu estou tomando o tempo totalmente do doutor, mas só lembrando que o Hitler, ele também, durante o regime dele, ele falava da origem mítica ariana, das águas que escorreram do Himalaia, portanto, eram águas puras, que representavam a pureza racial dos arianos, né? Ele se apropriou de um símbolo que é muito usado, muito comum na Índia, né? A suástica é muito comum na Índia. Ele se apropriou da suástica porque era uma forma de se apropriar, de alguma maneira, daquela água cristalina que descia sobre os arianos, a pureza, né, do homem branco de olhos azuis. Se bem que a suástica hindu é diferente, né? A suástica hindu tem um giro diferente. E essa história do Hitler, quer dizer, vamos pensar no 7 de setembro, no hino nacional, o Hitler usava muito Wagner, né? A Cavalgada das Valquírias, Tannhäuser, quer dizer, toda a obra operística do Wagner foi também sequestrada pelo nazismo como um passado de glória. Tanto que Wagner não foi tocado em Israel até um pouco tempo atrás, aí, quando Daniel Barenboim tocou em Israel. Então, esses caras sequestram algumas coisas que as tornam impuras depois de um tempo. É isso mesmo, tem um comentário aqui sobre isso, doutor. Deixa eu ver. Vai aparecer aí, do Gil Coach, ele diz, assim como Hitler sequestrou a suástica, Bozo sequestrou nossos símbolos nacionais. Não vamos permitir que os roube como fez com as joias. E acho que a gente não fez o que na Alemanha se fez aí, que foi a desnazização.
né? Afastar os elementos mais radicais dessa situação. Eu acho que isto, eu não sei, Ana, que vocês têm um conhecimento histórico maior, eu acho que isso começa lá atrás por não ter feito o que a Argentina fez, por não ter, assim como a Argentina e o Chile, julgar os verdadeiros torturadores e os verdadeiros responsáveis pelo golpe, quer dizer, fazer uma anistia de alguém botando o revólver na tua cabeça e dizendo nós vamos fazer a anistia desse jeito, você topa? Quer dizer, acho que o fato de não ter julgado essas pessoas fez com que essas pessoas se mantivessem. O resto tem aí um grande bolo de bolsonaristas que eu acho que é o inocente útil, né? O medíocre, né? A banalidade do mal. O cara acaba entrando porque tem um domínio cognitivo menor, porque ele é um idiota que só entra naquele círculo de tolices, né? E gente boa, tenho certeza que vocês encontram gente. É aquele tiozinho aposentado que, a partir de ficar ouvindo essas porcarias, se sentiu um grande herói da pátria, o bastião de resistência da pátria. Acho que isso é outro perfil. É gente que não tinha um mundo interno rico, não tinha o porquê da vida, e aí, de repente, ele acha um objetivo, ele se torna o patriota, ele se torna o patriota idiota que vai salvar a pátria. Então, esses caras que não tinham um mundo interno, que não tinham valores internos, humanismo interno, de repente achou algo pelo que lutar, né? E eu estou me estendendo, mas eu costumo dar o seguinte exemplo. E muitos desses caras, eu dou um exemplo clínico. Você é casado, está bem com a sua mulher, de repente aparece aquela bombshell, aquela mulher maravilhosa, sedutora, metade da idade da sua mulher, você larga tudo, vai atrás dela, porque aquela é a mulher da minha vida. Daqui a uns 3, 4 meses, 6 meses, você fala, ih, não era bem isso, a pessoa não é essa, ela não é legal, a honestidade não é essa, ela não era o que apareceu. O que você faz? E agora a vergonha de admitir o que você fez e voltar atrás. Eu acho que muitas das pessoas negam-se a admitir algumas coisas que vêm aparecendo, porque, e agora? Tudo que eu fiz, todo o percurso que eu fiz, todo esse vínculo de ir lá na frente do quartel, de xingar, brigar com a família, o que eu vou fazer com isso? Onde é que eu vou enfiar a cara? Então, é um no return. Às vezes é melhor ficar aqui para não passar vergonha e voltar atrás dizendo que vocês tinham razão. É o cara que descobre que a mulher com quem ele perdidamente ficou apaixonado não era aquilo e tem vergonha de voltar atrás. Eu vejo isso também muitas vezes. Sim. Tem um comentário aqui, Ana, antes de você voltar, Ana Yazenha, que é justamente sobre isso que o senhor falou, doutor, que é do Daniel Miyagi. Ele diz: tive uma amiga psicóloga, humanista, acolhia pessoas doentes de AIDS, né, HIV, prostitutas, pessoas trans. Hoje tem mentalidade bolsonarista. Como uma pessoa muda tanto? O Miyagi pergunta. Olha, eu não sei, sem ser pedante, eu não sei se uma pessoa muda tanto. Essa é uma questão psiquiátrica interessante. Essa é uma questão psiquiátrica que nos coloca, muitas vezes, numa divisão filosófica. Ou você acredita no Heráclito, a história de não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, muda o rio, muda você e você é uma eterna mudança, ou você é adepto de um cara chamado Parmênides, que tem uma das frases mais enigmáticas da filosofia, que dizia que o ser é, o não ser não é. O entendimento disso é o seguinte: nada surge do nada, absolutamente nada. Eu mando um paletó meu que está todo... Sabe aquelas golas enormes que a gente tinha antes? Aquelas ombreiras enormes, está todo arruinado, mando
para o alfaiate, ele volta, ele parece um paletó novo. Ele não é novo. O que ele tem hoje, ele é em cima de algo do passado. O que eu quero dizer é, nada surge do nada. Esse paletó não é novo, esse paletó surge como um novo, mas tem um arcabouço lá atrás que já vinha vindo. Então, o que eu quero dizer é, eu não acredito nessas mudanças radicais, aquela história de o caminho de Damasco, né? O Saulo caiu do cavalo, de repente, Saulo, Saulo, que me persegues, vira apóstolo Paulo de um dia para outro. Não acredito que existam essas conversões. Essa pessoa lá dentro já tinha isso. E veja, alguém que cuida de gente com AIDS, que cuida de gente pobre, que faz um monte de benesses, não necessariamente está cuidando do outro, está cuidando de si próprio, muitas vezes. O que eu quero dizer é, eu faço isso porque eu tenho uma grandeza interna, né? Eu não fico ao nível do meu semelhante, acho que aquele é um semelhante que eu devo ajudar. Eu olho do alto e digo, eu sou um grande benemérito. Eu ajudo essas pessoas porque eu sou melhor do que essas pessoas, né? Então, quando você vê essa postura, logo você vai perceber que é uma falsa santidade, é uma falsa pureza. Essa pessoa já tinha dentro dele valores de superioridade, valores de Deus, valores de ordem. Quer dizer, essa pessoa não mudou, provavelmente. Não sei se eu me fiz claro. Bacana, doutor. Tá, que eu acho assim, essa coisa que o senhor disse de dar um sentido à vida é uma coisa que a gente vê também nos trumpistas, né? E aqui nos acampamentos ficou claro isso, né, Azenha? Nos acampamentos aí dos bolsonaristas. Sim, o acampamento era quase assim, era uma nova sociedade criada por eles, né? É como se fosse uma sociedade pura, só de patriota. Então, eles foram para um acampamento em que eles faziam as suas próprias regras, só acolhiam os patriotas e deu um sentido na vida de muita gente que não tinha sentido, que não tinha expressão. Às vezes, né, doutor, quando a gente não tem expressão política, todo ser humano precisa, numa sociedade, se expressar politicamente. Então, essas camadas por isso que tem o pobre de direita, né? Porque tem camadas, tem pessoas na periferia, pessoas pobres, que elas não conseguem ter expressão política, elas não se veem identificadas num partido, num líder, e aí aparece o grande líder. Agora, doutor, o que me chama a atenção é como acontece com o Trump, né? O Trump se apresenta como um cristão, e o Bolsonaro também. E aí eles são imperfeitos, né? O Bolsonaro casou-se 3 vezes, então ele não é o padrão cristão. O Trump é um cara metido com cassino. Ele também não é um cara cristão. E aí o argumento do pessoal, sejam católicos conservadores, sejam evangélicos, é o seguinte: olha, ele é imperfeito. E as grandes mudanças serão feitas por seres imperfeitos. Como é que o senhor interpreta essa ideia de o Bolsonaro, que mandou vender joia, é tido como a pureza por esses bolsonaristas? É o símbolo da família. Como que dá para casar essas coisas, doutor? Só respondendo alguém que escreveu aí que o que eu falo tem que ter um recorte, não é? Sim. Obviamente, eu não consigo, e tenho certeza que por muitas décadas ou por muitos anos, ninguém vai conseguir entender esse fenômeno adequadamente. Quer dizer, eu estou falando certamente de uma fração de bolsonaristas. Deve ter uma outra fração que é mais radical, deve ter uma outra fração que são essas senhoras que dizem que não gostam de política, mas não entendem que ficar pedindo liberdade é uma ação política. Quer dizer,
acham que isso é uma ação benemérita ou religiosa, elas não entendem que filiar-se a uma determinada religião, determinado credo, é uma atitude política também. Quer dizer, eu acho que a gente não consegue abarcar tudo. Eu estava lendo, eu não vou lembrar do nome do autor, não está traduzido em português, uma biografia do Trump, que chama The Divisor, que ainda não saiu em português. Acho que é o pessoal do New Yorker. Eles enumeram as mais escabrosas coisas do Trump, a ponto de ele sair andando pela Casa Branca e perguntando como é que eu declaro guerra para a Coreia? E aí cada general sai para um lado, que é para ver se não responde. Ou então o cara dá uma ordem, passa sutilmente alguém na mesa dele e arranca a ordem, porque aquilo ia dar porcaria. Quer dizer, a Casa Branca, de alguma maneira, o pessoal dele começa a tamponar um pouco. Esse livro está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. Qual é a repercussão disso? É aquela história muito pequena para quem entrou no culto do fanatismo do Trump, como entrou no culto do fanatismo do Bolsonaro. O Bolsonaro fala das mulheres, desculpe, nós ouvimos ele falar da Patrícia como um buraco, que queria preencher o buraco. Ele fala do LGBTA+, da maneira mais grosseira possível. Ele é um racista. Ele tira uma obra de arte do museu ou do palácio. Ele é um cara que destrói todos os valores culturais, todos os valores humanos. E ainda assim, muita gente, como você mesmo diz, o olha com a pecha de um grande cristão. Na verdade, ele consegue ser uma raposa onde ele é evangélico e católico ao mesmo tempo, onde ele é batizado no Rio Jordão, e reza para Nossa Senhora. Ele, na verdade, é uma miscelânea muito brasileira. Talvez isso facilite um pouco a aceitação dele. Me faltou o termo adequado, quer dizer, essa coisa da miscigenação de várias crenças, que é muito próprio do Brasil, eu acho que de alguma maneira blindam. É um sincretismo, que é muito próprio. Essa palavra. Esse cara parece que quanto mais sincrético, mais ele se blinda, porque aquela história do elefante, dos ceguinhos. Eu estou palpando o elefante aqui, o outro está palpando o elefante lá, o outro está palpando o elefante. Cada um de nós define o elefante de um jeito. Ele não consegue ver o resto do corpo. E fica satisfeito. Então, cada um de nós acha uma coisa boa, religiosa, para acreditar nele. Ele é camaleônico nesse sentido. Doutor, eu acho que isso, o senhor falou uma coisa legal, que é a característica do Brasil, o país do sincretismo, é o país do conchavo de bastidor. E eu queria lembrar uma vez que me chamou muita atenção, quer dizer, o Bolsonaro é tudo para todos. Uma das vezes que eu fui para o Iraque, o Saddam Hussein estava no poder, e era muito engraçado, porque andando por Bagdá, você olhava lá, estava uma foto do Saddam como pastor, ele vestido de pastor. Aí sentava, era o Saddam como general, armado. Aí você andava um pouquinho na rua, então o Saddam era tudo para todos. Mesmo ele não sendo uma pessoa religiosa, o Saddam, ele era um nacionalista, ele provavelmente era ateu até. Quando ele precisou do apoio das mesquitas, ele promoveu a maior construção de mesquitas do Iraque. Então, é uma característica, tenho a impressão, dos ditadores, ser tudo para todos. Me pareceu isso. E a gente tem um monte de superchat, né, Rebeca? Tem sim, olha, o André Brum da Silva, ele dizendo: charlatão elevado à categoria de cristão imperfeito é dose para mamute. E teve um outro também falando que perdeu um tio por conta, primeiro para a igreja evangélica e depois para os discursos
Os discursos políticos do Malafaia, tá aí, ó, Mata Hari. Tive um tio sequestrado primeiro pela igreja evangélica, em seguida pelos discursos políticos do Malafaia. Tá aí. Bom, se esse cara valesse alguma coisa, ele chamava Bonafaia e não Malafaia, né? Não, Malafaia. Doutor Taki, eu estou considerando essa entrevista aqui só um começo, tá? A gente vai ter que fazer uma continuidade dela. Eu sei que você está com uma limitação. Só para completar, Ana, o sincretismo é tão grande que o cara consegue inventar um padre da igreja ortodoxa peruana. Quer dizer, ele consegue botar qualquer coisa no mesmo balaio de gato, e isso serve apenas como um reforço do homem de Deus que ele é. Quer dizer, as pessoas não conseguem diferenciar coisas tão bizarras quanto aquela figura que aparece. Aquele cara era um personagem de programa humorístico, né? Faltou o Padre Kelman. O Padre Kelman. É o Padre Kelman. Padre Ou o de quermesse. indígena, o índio que foi preso, vamos salvar o indígena. Essa é uma mistura de coisas absurda. Mas antes da gente terminar, doutor Taki, eu queria mostrar aqui para a nossa audiência alguns livros seus. Eu sei que tem vários, mas eu peguei 3 aqui. Queria que a Tati colocasse para a gente aí, ó. Psiquiatria Sem Preconceitos, Grandes Epidemias e Pandemias, História da Melancolia. Tem algum que eu não coloquei que, se você quiser comentar e falar, para a gente ficar aí de sugestão de leitura para a nossa audiência e para nós. Sem ser cabotino, são 45 livros. Né? Pois é, eu sei, eu peguei assim, uma amostra grátis, assim, pequenina. Eu escrevi agora um livro de orientação para mães e familiares sobre depressão pós-parto, para a população geral conhecer. Eu escrevi um livro sobre o que é a dopamina no dia a dia. Não é científico, é de divulgação científica. Dopamina no amor, dopamina na atenção, dopamina na concentração, no aprendizado. Eu de um tempo para cá, acho que meu papel também é de divulgador científico. Então, tem algumas coisas novas que, se você me permitir, eu mando para você. Maravilhoso. Antes do doutor Taki ir embora, só é que ele acho que não entendeu uma coisa. Recorte, doutor, aqui para a gente, é quando a pessoa gosta muito de uma entrevista e fala assim, faz um recorte disso, porque aí eles fazem um resumo aqui na Fórum e publicam no YouTube, e aí bomba. É publicado mais tarde. Então, o recorte aí a que a pessoa estava se referindo é porque ela gostou muito do que o senhor falou e pediu para a Fórum fazer um recorte da sua entrevista para fazer uma publicação específica. Obrigado. Mesmo que fosse do outro jeito, quando a gente fala sobre alguma coisa, eu sempre falo, eu estou fazendo um recorte que vale, por exemplo, para a classe média, vale para esse tipo de população, não vale para todo mundo. Acho que não seria, não me ofenderia nem um pouco. Antes do senhor sair... chat legal aí, né? Deixa eu só ler 2 chats aqui antes do senhor sair. Primeiro da Ana Santos, que ela diz que a TV está bem alta para os vizinhos bolsonaristas ouvirem. Ela diz, solta o verbo, doutor. E o outro, deixa eu ver aqui, é um superchat que acabou de chegar, deixa eu ver se eu consigo pegar. É da Ana Maffei, não é? Foi paciente do Dr. Taki. Ana Maffei, ela diz, fui paciente do Dr. Taki há cerca de 20 anos, fico feliz por ele nunca decepcionar. E que bom, viu, doutor? Estou muito feliz também de conhecê-lo, estou conhecendo agora, uma honra para a gente, espero que volte mais vezes aqui no nosso Fórum Café para a gente dialogar, viu? Depende da sua amiga, eu volto a hora que você quiser. Olha aí, Ana, faz a ponte aí. Viu? Muito bom. Obrigada, doutor Taki. Ficaram aqui na cabeça 1000 perguntas. Na próxima. Beijo, tchau, então, com vontade. Tchau. Bom dia de 7 de setembro. Bom dia, tchau.